Lani, qual? Lani, qual Lani? Lani, qual? Qual? Lani. 3, 4. Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso programa semanal sobre cinema brasileiro. Edição de número 176 do CCB. Eu sou Lucas Borges. Como vai, Paulo Silva Júnior? Dari Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine. 2 recados muito rápidos, hein? Primeiro, vote lá no Prêmio Sesc Melhores Filmes, vale a pena. É o único prêmio que serve para alguma coisa, porque você ganha um ingresso. Então, quando alguém te perguntar para que serve o Oscar, não serve para nada. O Sesc, você ganha um ingresso, vale a pena entrar lá e prestigiar essa linda sala de rua a preços acessíveis. E o segundo recado dentro da sala de cinema. Por favor. E o segundo recado, Lucas, eu falei ano passado que esse ano eu não ia me irritar com a avaliação dos cinemas do Guia da Folha, né? Que tradicionalmente sai nas semanas do Oscar. Pretendo não falar disso, então só para deixar 2 pontos rápidos aqui. Primeiro, nada no último andar do Shopping Jatacá e Guatemi pode ser a melhor coisa de São Paulo. Nada. E o segundo ponto é que a maior coisa que aconteceu no acesso ao cinema em São Paulo desde a decadência dos cinemas no centro da cidade chama-se Circuito SP Cine, que mais uma vez é nota de rodapé na avaliação dos cinemas da Folha, que diz que o Cine Belas Artes não tem totem de autoatendimento, que a sala do Espaço Itaú está muito gelada, enfim, fica o registro do nosso repúdio. Se o nosso programa busca democratizar o acesso ao cinema brasileiro, o Guia da Folha premia mais uma vez um ingresso cuja entrada custa R$ 69,00. Enfim, cada um compra a briga que quiser, né? Estamos falando de um jornal burguês elitista, né? Se em fevereiro de 2020 o que está importando é a largura da poltrona, vamos nessa. Belos recados, Paulo Silva Júnior. Antes de apresentar nossos ilustres convidados de hoje, eu dou uma boa noite para Ju Heredia. E aí, galera? Murilo Costa. Boa noite. Tira a violinha aí do Central Cine e coloca a guitarra do Lenny Gordon, por favor. Olha lá, hein? Já deu um toque do que vem por aí. Pedro Botton. Boa noite, galera. E nosso boa noite, muito obrigado. Parabéns a Gregório Garanian e Daniel Leon, os diretores, realizadores é o termo mais certo, já que o Gregório é o diretor e a Daniela tem um papel gigantesco no filme também como roteirista, montadora, enfim, daqui a pouco você explica mais pra gente. Em Inaudito, essa belíssima biografia, cinebiografia do Lani Gordon, tão maluca e genial quanto esse guitarrista importantíssimo da história do rock brasileiro e da história da música brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, pessoal. Gostei também do recado inicial, né? Eu não sabia dessa premiação. Não dá pro Shopping JK ser o melhor cinema de São Paulo. Não, é impossível. Quer dizer, o horror nacional, né? Boa noite, Daniel. Boa noite, gente. Quer começar com a primeira? Posso começar. Falar pro Gregório, então, a Daniela pode complementar. Como foi essa relação com o Lenny, que é uma figura tão única, tão ímpar, como que vocês foram... A pergunta para começar a conversa mesmo, como vocês foram sacando que lugares dava para levá-lo, que situações dava para
tocar junto com ele? Como que foi se aproximar dessa lenda viva aí da música brasileira? Bom, pra contar isso mesmo, eu teria que voltar, né, assim, no tempo. E vale a pena ter uma digressão um pouco, né? Porque a gente, em 2011, eu dirigi um espetáculo com o Jardim Macalé, chamado Sinfonia de Jardim. Foi um trabalho incrível no Teatro Oficina. E participou mais de 20 pessoas. Foi uma espécie de uma ópera circense com o Macalé e projeções do Jardim, que a gente filmou com ele e ele cantava com ele mesmo, assim. Era uma ideia de uma sinfonia meio caótica. E a Dani, na época, ela fez a cenografia do espaço. E quando a gente preparou essa Sinfonia de Jardim, eu que venho sempre toquei violão e sempre me interessei pela música experimental também, sempre fui apaixonado pelo Lani, né? Porque eu também fiz faculdade de filosofia, o Lani frequentava ali a filosofia. E nesse momento veio a ideia, meio evidente, de convidar o Lani para participar do espetáculo. Uma criação, porque eu achava que seria lindo ele tocando com ele mesmo. E a gente gravou de antes uma guitarra, tudo. E no momento que a gente filmou o Lani pro espetáculo, aconteceu um encontro mesmo, assim, uma sensação de, sei lá, indo numa onda meio Lani, quase telepática mesmo, de carinho, afeto e aquela figura generosa, meio que além do bem e do mal, em outro circuito da vida. E eu acho legal também a Dani depois comentar, né, porque a gente conheceu juntos nesse momento o Lani. E logo a Dani ficou muito amiga da Cris também, que é a esposa, a companheira do Lani. E já propôs assim, ó, vocês querem ir em casa semana que vem pra eu comer em casa. A gente se encontra mais, aquela vontade de amizade. E ao longo de um ano, era um encontro recorrente. E eu sempre entrevistava o Lani. Conversas, assim, lembra? Eram grandes conversas, era lindo assim. E eu ia fazer uma espécie de uma aula de violão com ele, muita coisa. Na minha memória, que sempre ela se confunde nesse ponto, só pra também ser mais sintético, teve uma hora que teve algum comentário, por que não se faz um documentário, porque eles adoraram Sinfonia de Jardim. O Lani pirou no Sinfonia de Jardim, aquilo tudo. E eu tinha falado pra Cris, eu falei, eu acho que eu não tenho essa capacidade de fazer um documentário no sentido mais jornalístico, sei lá, eu sou meio disléxico. E eles falaram, não, é por isso que a gente tem vontade de fazer alguma coisa com você. Pô, quando veio isso, e com toda aquela pessoa que eu amo, assim, né, e aqueles encontros, a gente começou a desenvolver aí abriu, assim, o caminho pro Inaudito. Quer dizer, mas foi uma amizade, encontros transformadores mesmo, assim. E você, Dan? Não, é exatamente isso. A Cristina convidou a gente depois do trabalho, ela gostou muito de alguma coisa bem diferente, parece que já tinha gente querendo fazer documentário com ele, ela não estava afim de alguma coisa tradicional, mais chata, e conforme a gente foi conhecendo o Lani, eu fui conhecendo esse ser com uma maturidade espiritual muito interessante, né? Acima de tudo, ele está numa outra frequência muito mais desenvolvida espiritualmente que a média. E então as dificuldades que, sei lá, que a média pode encontrar nele, essas dificuldades são coisas que ele superou, isso já tá em outra era já. Então a relação com ele foi ficando muito interessante mesmo. O desenvolvimento desse filme foi para um outro lugar, de muita sinceridade, não de exploração ou investigação, um olhar clínico sobre nada. É uma relação mais espiritual mesmo, eu acho. Assim. Posso eu? Começando. Gente, que viagem. E eu tô falando isso não é num tom pejorativo. Eu entrei numa puta viagem. E talvez os meus colegas aqui vão ficar bravos, eu não quero me alongar muito. Mas enfim, antes de fazer qualquer pergunta, eu quero muito, assim, né? As pessoas que estão ouvindo aí, esse filme é sensacional. Amei. Eu gostei da fotografia, eu gostei da montagem. Eu não conhecia nada dele. E aí, assim, a primeira, né, você já começa o filme com aquela informação básica e tal, né? E eu falei, caramba, né? Não conhecia nada, nunca tinha ouvido, não sabia.
E pra mim foi uma surpresa gigante, porque poderia ter vários caminhos ali. Poderia ter caminho de, sei lá, fotografia, imagem de arquivo, umas coisas que a gente já vê mesmo, assim, né? Ah, puta, quem é o cara e tal, não sei o quê. E aí, de repente, eu vejo uma coisa assim, que tem uma puta de uma sensibilidade. Que tem, e vocês falando agora, dá pra sentir esse envolvimento que vocês tiveram, assim, poxa, não é qualquer pessoa que tá lá, tipo, não, fica aí, senta aí, a gente vai ligar a câmera e vai filmar. Dá pra sentir isso, assim, essa relação. Isso é muito foda. Eu entrei assim, menos de 10 minutos, eu entrei na viagem do documentário. Eu achei realmente incrível. E agora minha pergunta. Não, detalhe. Eu até tinha brincado com eles aqui. Eu tava vendo o filme e pensando assim, mano, se eu fosse amiga do Tony York, cara, ele tem que ver esse filme, tem que ver esse documentário, é sensacional, enfim. Então, galera que tá ouvindo, já tá sentindo a pegada, enfim, é importante a gente saber essas figuras, essas pessoas importantes, né? E eu, assim, curto música pra caramba, e não sei o que, às vezes a gente acha que sabe tudo, e aí vem um cara, assim, tipo, pá, enfim, né? A importância também do documentário, blá, 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 aquela coisa toda. E tá, a minha pergunta agora, né, digamos assim, uma coisa mais de produção, não sei o que, locação. Caramba, vocês foram pra China. Já spoiler. Mas não tem problema, isso não é spoiler. É sinopse. É verdade. Bom, eu... Assim, nessa relação com o Lani que eu tava contando... Eu lembro que eu conversei com um amigo nosso na época e ele falou assim, cara, ele nasceu na China, né? Aí me veio assim um delírio mesmo, que na época parecia uma coisa meio de maluco, assim. Vamos com o Lani pra China. Aí todo mundo... E foi muito legal, porque maravilha, né? Tá com a Dani, por exemplo, né? Que a gente fala uma coisa dessa e fala assim, óbvio. Então veio essa coisa, um monte de gente falou assim, cara, vocês estão loucos, como que vocês... O primeiro filme, como que vocês vão conseguir? E a gente trabalhou muito essa questão, porque era muito forte, assim, pra mim, sem fazer um misticismo assim do Oriente ou uma obviedade, mas como que um outro pensamento, um outro lugar, até em relação à linguagem, né? Sempre me interessei muito pelos ideogramas chineses, a poesia chinesa, um funcionamento mais paratático da linguagem, sem tantas conjunções, mais poético. Como é que um lugar desse receberia o Lani, sabe? Assim, era uma questão que me vinha. Se viria ali como uma pessoa sábio e escutaria com a poesia pelo lado poético, que é o que me interessa da vida, assim, de tentar achar isso. Então, veio essa questão da China. Aí, assim, um lugar que eu louvo a Dani, desde o primeiro momento em São Paulo, para mim já era muito claro alguma ideia de locação, uma sensação que a gente já tava da cidade caótica mesmo, uma coisa meio quase faroeste, um olhar, na época a gente morava na rodoviária Tietê. Então acho que tinha um lugar que próximo. A gente tava... próximo, né? Não na rodoviária. A gente não tava acampado. Mas é caos ali perto. Ali. Então eu acho que tinha um lugar de colocar para fora mesmo uma sensação da poeira de São Paulo, que já é presente. Mas quando veio a coisa da China, foi incrível o trabalho que a Dani fez de pesquisa no Google. Assim, eu acho que esse filme, dessa forma, não existiria sem a internet. O trabalho de levantamento, né? De locações, assim. Então, a gente olhava aquilo lá, admirava, e eu, mais ou menos, tentava visualizar algumas performances, alguns estímulos para aquilo, né? O Lani nasceu na China, né? O pai dele nasceu na China também. Eles nasceram em Xangai. Que loucura isso. É muito doido. Sim, eles são de família ucraniana, na época russa, né? Na Ucrânia, ainda nem era Ucrânia, quando o vô dele resolveu fugir de lá e ir para a colônia judaica de Xangai. Então lá era um lugar assim totalmente metropolitano e com música, jazz acontecendo. Então esse já era o cenário de lá. O pai dele já tocava lá jazz e daí eles acabaram vindo parar no Brasil, porque parece que falaram que no Brasil tinha, sei lá, tinha ouro em todos os lugares, árvore de dinheiro, qualquer coisa assim. E primeiro eles, na verdade, saíram de Xangai e foram para Israel. Sim. E daí viram que a coisa não ia dar bom. E saíram de lá e vieram para cá. E óbvio, né, que legal, ele nunca mais voltou para Xangai depois de sair de lá. Então ele só retornou para Xangai por conta dessa história. E rolou um encontro mesmo lá. Ele foi visto de uma maneira muito bonita lá. Os encontros foram muito legais nesse sentido, sabe? Acho que o olhar é mais, não sei, as pessoas têm um olhar talvez menos julgador daqui, eu não sei.
Não sei muito bem. Eu acho que eu fui chinesa em outra vida também, então eu não sei. É que a Dani tá falando isso porque ela tá estudando chinês. Legal. E é verdade, é maravilhoso. Ela tem feito o trabalho dela artístico com os ideogramas também. Mas é isso, né? A ideia de Xangai é assim, pessoalmente. Pra mim não foi tanto uma questão biográfica. Foi quase como pegar aquilo lá como um caos germinal, sabe? De a gente sair de um lugar comum, assim. Essa foi a sensação. Tanto é que no começo do filme ele fala assim, eu nasci na China, né? Começa, pronto, a gente já liberou. Isso foi o primeiro take do filme, sabe? Eu achei que era mentira. É quase nesse lance, porque na verdade é um jogo. Foi uma ideia assim de um jogo. Na verdade era ir pra outro lugar, assim. De se jogar e ir pro extremo, né? Você sai do Brasil, qual que é o lugar que você pensa o avesso? É a China, então. Pois é. Além da questão da linguagem, né, que a gente já estava comentando aqui, linguagem muito única, né, experimental, tem toda essa questão do olhar, me chamou muita atenção a questão do ouvido, né, claro, um filme sobre música, e eu senti essa opção de vocês de fazer um documentário com muita coisa captada ao vivo, que isso funciona muito bem, né, aquela montagem de cena, que a música foi captada ali mesmo, ela tem um crescente, tem uma mixagem perfeita ali nos trinks, então eu queria que vocês comentassem um pouco essa opção de captar muita coisa ao vivo e como vocês pensaram o trabalho criativo do áudio, né? Desde a pré até a pós, porque é uma coisa muito perceptível até para quem é leigo, quem não é do meio musical, que os ruídos, a música, eles vão criando a atmosfera, né? Eles ajudam nessa imersão que a Ju falou, que o filme realmente, com 10 minutos você já tá naquele mundo, tá imerso e pronto para entrar numa jornada rumo à China, né? Bom, a captação do ao vivo, né? Era desde o começo essa ideia de... Porque o amplificador é um objeto que está em cena e o som é um objeto sonoro, né? Você liga o som no meio da rua, transforma espaço. Então eu já achava isso muito interessante mesmo. Porque de alguma forma a gente transforma espaço, já cria uma mutação ali, né? Naquele lugar. E quem fez a captação de som do filme é o Guilherme Shinji, que é um cara maravilhoso, que eu já tinha trabalhado com ele no Sinfonia de Jartes. E ele desenvolveu uma forma muito leve de trabalhar, sabe? Desde a forma de captação do amplificador. E isso é incrível, assim, como ele foi perspicaz, ele foi sempre... Porque eu falei pra ele, cara, o filme já tem todo um lance da outra trilha. O amplificador, ele é mono, né? Até o filme é estéreo, porque hoje em dia você não faz mais mono, porque o som murcha na sala. Mas a vontade mesmo era fazer mono o filme. Sabe? Aquela sensação do amplificador vindo, aquela coisa direta, assim, né? Parede de som mesmo, né? A parede de som. Então essa foi a primeira etapa, né, do processo, essa captação do som ambiente. Agora, na edição de som, que foi eu e a Dani na própria montagem, evidentemente a gente já trabalhou muito isso, e depois com o Dino Vicente, com o Sérgio Abdala. Alguns momentos a gente também fez algumas coisas que me interessavam, assim, que parece que era um som ambiente e não era. Às vezes a gente trabalha com umas pequenas repetições, assim, de um som ambiente, só que meio com uma defasagem. Assim, os pequenos detalhes que a gente colocou no filme, que é meio interessante, que fica nessa fronteira do real e de imaginar, de ouvir vozes. É quase um efeito sonoro, umas coisas assim. Eu lembro de umas coisas meio... Tem uns ruídos, meio incidentes. Pingando. Eu tô no microfone aqui, enfim. A questão do que você falou... São várias, assim, ao longo do filme tem diversas criações, a gente foi se libertando nisso. Eu lembro que na etapa final eu cheguei uma hora pra Dani e falei, cara, a imagem do filme tá maravilhosa, agora o som a gente tem que se libertar, então vamos se libertar mesmo. Lembra aquela hora que aí de repente o som da mão do Lani, a gente coloca o som de pés, assim, começa a ter mas num lugar, esse filme foi muito difícil a realização dele. Eu digo difícil de pensamento e de exaustão, porque tudo você tá sempre numa fronteira ética, e a gente quis trabalhar numa fronteira, mas assim, no sentido da beleza desse lugar. Então você também não pode criar muita sonoridade, você não pode querer evidenciar alguma coisa que seja o interior do Lani. Porque você nunca vai saber aquele interior, na minha visão. Tinha que ser sutil, assim, esse trabalho. Então isso que foi tão bonito, né, do som. Foi minucioso. A gente, acho que desde o primeiro trabalho que a gente fez juntos, que é o curta Via as Veias, em 2011... A banda sonora ela já vinha como tão importante quanto a imagem e é tão roteiro quanto a imagem, a banda sonora. Ela é um roteiro de sensações, ela é um roteiro de sensações e emoções que estão ali, que está dando todo o tom da coisa. E tanto eu quanto ele, a gente é
bastante perfeccionista, assim, nesse quesito. Então, eu vejo que realmente a banda sonora ela tem tanta importância quanto o que você está vendo ali, o que você está ouvindo. Daniele, Gregório, parabéns pelo filme, também gostei muito do climão, mesmo da atmosfera que vocês conseguiram construir. E eu fiquei com uma dúvida, eu não vou contar aqui, mas o corpo imagético que vocês constroem para o filme, além do documentário, é muito impressionante, né? O que vocês criaram para ser filmado para que exista no filme, né? Então, toda a relação com as mãos, com as tintas que vocês propõem. Aquilo já existia? Vocês foram atrás de performances que já tinham sido pensadas e acharam que tinha a ver? Ou surgiu durante o processo mesmo de ir atrás desses artistas e falar, estamos fazendo o documentário do Lani, e aí? Não, é que eu lembro que a gente, em algum momento, assim, eu lembro que eu falei pra Dani que eu sentia que o filme tinha várias narrativas, né? E uma das narrativas é a história de uma mão. Achei até interessante isso. Que assim, como se fossem rimas internas que guiassem a gente no filme. O caso, essa performance da tinta na mão vermelha, é o José Roberto Aguilar, que é o artista plástico, ele que está naquela sequência do branco sobre o branco. Aquilo lá foi desenvolvido na hora. Eu e o Aguilar, numa conversa, eu sabia... O Aguilar é uma espécie de... uma pessoa que a gente tem uma relação de família. Assim, eu e a Dani, com ele, a Fernanda. É muito próximo. E que se desenvolveu com o filme, né? Então eu e o Gui, a gente foi numa conversa, a gente descobriu juntos. Agora sim, aquela fala dele, naquela sequência, que é um plano de sequência, foi totalmente... Eu liguei a câmera e deixei ele criou aquilo tudo sem ter pensado antes, porque ele tem uma capacidade de estar em movimento, de estar na performance, que é incrível. A questão das mãos, essa sequência, me veio de alguma coisa relacionada ao Ali Salomão com o Elliot Sica e o Ivan Cardoso também. Sempre eles utilizaram muito bem as tintas mas assim, aquela sensação de que parece uma parede, né, vermelha, e ele encosta com a mão, foi na hora da filmagem, né? Sabia disso, assim, eu lembro que a Dani foi selecionar as tintas, eu só tinha mais ou menos essa questão. O Aguilar falou que ele queria mais ou menos, eu fui achar as cores. Isso. Mas acho que o Gregório é um ótimo diretor do caos e do improviso, assim. Ele É importante. Então a coisa é muito criada na hora, um espaço de criação, e isso que é legal, porque daí fica todo mundo à vontade, porque tá todo mundo criando junto, você não tem que ficar travado naquela fala que não podia mudar, não sei o que lá, e daí fica horroroso depois, porque a pessoa não teve o seu espaço de se sentir à vontade. Então isso não vai acontecer, por isso que acho que a gente trabalha bem juntos, né, nesse momento, porque se tiver alguém que não tiver à vontade, aí eu não vou ficar à vontade também, aí ninguém vai ficar à vontade porque eu não tô falando. Aí não vai dar certo, entendeu? Então tem que estar todo mundo bem, aí vai rolar. Eu acho isso importante, acho que isso é uma coisa que não se pensa muito, talvez, no cinema, né? Não sei. Às vezes tem a sensação que não tá todo mundo despreocupado, está todo mundo à vontade, né? Não sei. Mas uma coisa assim que rolou também foi algumas espécies de diretrizes básicas da filmagem, assim. Primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, não, o enquadramento vai ser um lugar pensado. Assim, é como se fosse a criação de um terreiro, assim, um espaço para acontecer uma performance. Então eu pensava mais ou menos isso, como criar esse espaço para acontecer. E a gente precisa ter esse lugar forte, um plano de consistência, um plano de filmagem, essa ideia de plano. A partir do momento que eu chegava no enquadramento, nessa questão, aí é só os apontamentos para acontecer algum improviso, porque a gente está falando de um filme de um cara da improvisação total. Só que era uma fronteira sempre de descobertas, porque o Lani, ele é uma espécie de rigor com, ao mesmo tempo, a coisa do solto, do ruído, mas ele não é uma improvisação só de um lado. Ele sempre fica nessa fronteira, assim, ele tem ao mesmo tempo uma perspicácia harmônica totalmente sofisticada, sabe? Então era tentar achar esses pontos para esse caminho do meio, assim. É por isso que eu falo que esse filme foi tão complicado, assim, o tempo todo. Ao mesmo tempo também prazeroso, lógico. Porque esse limite, assim, esse limiar, sempre no limiar. Limite para chegar num limiar novo. Além de ser o grande protagonista ali, em frente às câmeras, o quanto o Lani participou da criação também, sugerindo interações, sugerindo improvisos, o papel dele foi fundamental também no bastidor? Fundamental, era assim, ó.
Eu chegava, mais ou menos, e falava assim, ó, pessoal, o que vocês acham amanhã a gente ir em tal lugar? Porque a gente só decidia o lugar que ia o dia antes. Geralmente. E aí eu perguntava pro Lani, se interessa por tal lugar? Ah, Greguinho, me interessa, vamos pra esse lugar. Então a gente vai. Aí eu chegava, porque o Lani, no começo do dia, a gente fumava muito pouco com o Lani. Era só uma vez, assim, vai, cara de um take, né? E aí eu pegava e falava pro Lani, falava, ó, Lani, o enquadramento é mais ou menos esse. Eu tô com uma sensação de que aqui me parece que essas caixas existe alguma estrada, alguma coisa assim, o que você acha? Ele falou, ah, entendi, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, tá bom, a câmera pode ser o maestro nesse momento? Vai. Então eram jogos, eram criações de jogos. E o tempo todo junto, e uma coisa que eu me coloquei assim desde o começo, eu lembro que eu conversei com a Ana Gold, né? Que ela falou do Wens. É não deixar passar os detalhes da convivência, né? De estar na viagem. Então, uma fala no café da manhã, sabe? Aquilo lá virar o estímulo. Então, esse era o jogo, assim, essa era a procura. Porque, ao mesmo tempo, a gente trabalha o filme inteiro com o plano fixo, quase. Plano fixo ou no tripé. Não tem quase câmera na mão. Porque eu não queria também uma câmera invasiva pro Lani. Nesse caso, nesse filme, não tem apartamento dele, não tem esse lugar. Tem esse artista performático que do palco e essa criação dele. A fala dele, a performance, ele tá sempre nessa performance. Então era esse jogo. Eu lembro uma vez que o Lani comentou comigo sobre o Rogério Duprat, como que o Rogério Duprat conversava com o Lani para bolar os arranjos musicais. Então, mais ou menos, eu me pautei um pouco nesse processo. Assim. Eu queria perguntar para vocês a respeito de uma coisa que a gente sempre trata aqui quando tá falando de documentário de artista. Eu lembrei, por exemplo, a gente teve aqui o filme do Nazi, né, vocalista do Ira, e por outro lado teve um filme sobre a banda Os Mamíferos, de Vitória, no Espírito Santo, que ninguém conhece. E enquanto o Nazi é uma figura totalmente conhecida, e aí o diretor não quer simplesmente fazer um filme didático sobre a vida do Nazi, o cara que faz o filme dos Mamíferos não quer supervalorizar aquilo e fingir que eles eram, enfim, uma banda muito maior. Os caras não deixaram nem gravação, né? Como que foi isso pra vocês, assim? Porque, por exemplo, tem a opção na sinopse de ter lá os nomes, Tropicália, Gal Costa. É importante também, de certa forma, imagino, ligar o personagem a nomes mais conhecidos. Ao mesmo tempo, enfim, eu fiquei pensando muito nisso. É um cara que é conhecido, mas não é. Não é um filme de um anônimo, mas não é um filme de um figurão. Fala um pouco disso, assim, dessa mediação de... Você explica mais quem ele é ou você segura e depois quem quiser vai pesquisar? Olha, no projeto mesmo, no pensamento do filme inicial, minha questão era assim, eu lembro que eu tinha assistido algum documentário, e assim, eu adoro documentário, assisto todos de música, mas eu tinha assistido um documentário que eu tive uma sensação que passado um tempo eu não tinha compreendido nada e vivido nada do artista que eu assisti. Como eu soube tudo, me deram todas as informações, mas passou um tempo, eu não tinha absorvido, não tinha me transformado naquele desejo de continuar fora do documentário. Então, um processo inicial, um pensamento, até encontrei esses dias num caderno escrito isso, era assim, de um filme que desse um desejo de a pessoa pesquisar por conta própria. Assim, que estimulasse o fora. E sempre, essa questão que você falou da sinopse, né? Porque a sinopse fala que ele tocou com o Caetano, com o Gil, que são figurões, quer dizer... É uma questão que eu sempre fiquei... É delicada, né? É difícil. Porra, eu coloco os figurões na sinopse, eu não coloco, né? Porque ao mesmo tempo é uma chamada. Chama pra esse lugar. Sim. Então, sempre pensando... O Lani não tem muita vontade de falar sobre essas questões. Não tem vontade. Assim, o filme nem caberia uma questão, mas teve um momento que ele falou assim... Ele fala até numa hora do filme, né? As pessoas querem saber do Lani de antigamente. Quando eu puxava esses assuntos... Ficava uma sensação meio escolar, uma sensação, na verdade, meio fascista até. Como se fosse uma obrigação de falar uma coisa que ele não estava afim. Então, assim, a gente tenta por alguns enigmas no filme, enigmagens, né? Tem aquele plano dos discos, que é uma passagem sobre aquilo. Quer dizer, toca uma música da Gal Costa, objeto sim, objeto não. Tem um momento que tem uma imagem de arquivo só o filme, que é uma sequência do Rogério Sganzella, que lá nos créditos... Então acho que assim, essa tentativa um pouco dessa escola também que eu venho, meio Décio Piatari, por esse lado da enigmagem, sabe? Quem não comunica dá dica. Tipo,
deixar alguma coisa, mas não colocar tudo. Do meu ponto de vista, acho que é isso, né? Eu acho que esse filme realmente, ele... Por exemplo, lá na China, os figurões daqui ninguém conhece também, sabe? E o Lani é uma figura que tá bem além disso, não chegou nem a ser uma tentação. É interessante aqui para uma divulgação, mas também acho que o Fulani, o filme tá além dessas questões, assim, mas ele é muito interessante já. Aquilo. E é isso, a informação tá fácil hoje em dia. As pessoas podem pesquisar o que elas tiverem vontade, né? Acho que sim. E um comentário, Ju, só deixa eu interromper, porque a minha pergunta era... Eu ia perguntar isso, se não teve em nenhum momento uma vontade de colocar um arquivo, ou se de repente o Lani não teria sugerido, né? Porque normalmente aqui os filmes que a gente fala, o artista quando tá muito próximo, ele gosta de sugerir algumas coisas. E é comum que o cara, quando já tá ali mais velho, ele tenha um saudosismo do auge, digamos, né? E queira, não, coloca aquele show ali, coloca aquela música da Gal Costa. E você disse que foi o contrário, né? Que o Lani não queria entrar nesse meio. Se você quiser falar um pouco mais pra gente sobre como que ele tratava isso... Cara, é muito louco, assim, porque ele realmente não queria que tivesse esses sons. Não sei, tenta imaginar uma pessoa que criou tudo que ela é conhecida dos 19 aos 22 anos. E você, assim, ao longo de 3 anos da nossa vida, você é aquilo, assim, né? Você é aquilo. E a pessoa está num processo de criação no momento mais velho de sua vida, né? Numa criação que tanto ele acredita e tá naquela resposta daquilo. Isso é uma pessoa com toda essa delicadeza que o Lani tem, de estar um pouco além, assim, de umas questões de mercado ou de aparição dele, né? Não só mercado. Não tinha. Lani, tem algum filme que você queria ter? Não. Teve uma coisa que ele me falou. Uma só. Que é a morte do guitarrista. E esse eu coloquei. Que é aquele momento, assim, que ela pergunta qual filme, qual show que você fez. Ele fala a morte do guitarrista e entra a imagem de arquivo do Sganzella. E que eu achei também que, Rogério Sganzella, entendeu? Assim, eu acho que ele já representa um espectro de pesquisas para levantar. Assim. É uma puta cena de arquivo. E foi realmente sugestão do próprio Lani, ele que contou. Nossa. Né, do momento que liga a câmera, é o espaço de improvisação do Lani, sabe? Sim. Aberto. Então... Não, eu queria comentar da questão dos sonhos. E, gente, aquilo é sensacional. Eu já ficava imaginando, fazendo animações na minha cabeça. Do elefante, aí eu ficava imaginando o elefante, assim. Cara, é sensacional dele também, falando sobre... assim, é que não... vou confessar, não deu tempo de eu escrever, assim, realmente, pautar aqui certinho, bonitinho, mas tem muita coisa que eu queria escrever o que ele fala, sabe? Sobre o som, sobre a vida, sobre, enfim, quando ele fala do... do disco voador, enfim, não vou ficar falando muito, porque senão dá spoiler, mas assim, gente, que incrível! E que figura! E quando eu acabei de assistir, eu fui no Google direto, assim, ó, Lani, Gorda, tipo... Daí você viu tudo que ele não queria ter mostrado. Sim, certeza! Não, eu queria saber tudo, eu queria saber, enfim... Maravilha. Coisas ali que, obviamente, que não... vocês não precisavam colocar, não tinha nada a ver, mas fui querer saber, falei, depois... o Pedro, no nosso grupo, colocou o link do som dele. Eu fiquei ouvindo o som dele, assim. Gente, assim, parabéns. E fora que a montagem, aquelas transições com a tinta... Gente, por favor, vejam. Já que eu fui citado, posso falar aqui rapidinho? Eu tô esperando esse filme faz 3 anos, tava vendo aqui, né? Porque eu fui naquele show no Sesc Pompeia em homenagem ao Lani. Tava lá também. Maravilhoso, né? Escandurra, arrebentando lá na guitarra. Pra ver um teaserzinho ali. Então, e daí passou um pedacinho, eu falei, os caras já estão pra lançar, né? Então, daqui a pouco tá vindo. Passou esses 3 anos, agora chega com muita alegria, né? E aquela perguntinha, daí fiquei pensando que é um filme que tá vivo há muito tempo, né? Um filme que tá entre os processos de finalizado e lançado, uma janela grande. E aquela perguntinha que só se faz depois que o filme tá pronto, né? O Lani viu o filme? Ele gostou do filme? Como é que é a relação dele com esse filme? Sim. Cara, foi incrível, porque a gente projetou o filme pra ele na casa dele, que era onde queria assistir, porque também ele tava naquele processo da coluna dele que não podia sair de casa.
E, parecia que eu tava numa montanha russa assistindo com o Lani. Porque ele comemorava cada sequência, cara. Ele dava, assim, umas risadas, cara, que eu nunca tinha ouvido. Ele dá aquelas risadas, assim, tipo... Até que enfim eu falei isso! Tal. Assim, eu senti um lugar... Até um lugar meio subversivo dele que me entortou. Porque o Lani sempre entorta, né? Me entortou, assim, eu falei... Putz, cara, tal. E ele... Nessa vibração, assim, quando terminou o filme, adorei, Greg, pum, sabe? Foi muito forte, pra mim foi muito... Eu não imaginava, assim, que seria tão forte pra mim, assim, a gente tá com ele e a reação dele. Cara, ele adorou o filme, ele, além de gostar do filme, que mais ou menos ele foi vendo também um pouco as sequências que a gente filmou, a gente não filmou tantas coisas, tinha muita parceria. O que mais me orgulha é como ele amou as filmagens, sabe? Como ele amou essa viagem e como a nossa relação foi maravilhosa e como a gente conviveu, assim, isso pra mim foi a primeira coisa que era importante, mais que o resultado, o processo. De estar nesse processo experimental e de viver essa... E aí o filme foi lindo, cara. Ele ter visto o filme foi lindo, assim, ele adorou. O Lani é um mestre zen. E isso... Você não perguntou disso, mas queria comentar nas filmagens essa presença de mestre zen dele. Porque ele realmente, assim... Na presença dele, ninguém briga, ninguém fica estressado. Porque ele tá tão bem. E ele tá bem, com todos os problemas dele, ele tá bem. Não tem como ninguém não tá bem também, né? Você não tem direito de não estar bem naquela situação. Então, ele trazia uma paz sempre, que, assim, é... Eu senti isso. Dá pra sentir isso. Por isso que eu falo que como eu gostei muito, entrei na viagem, porque eu conseguia sentir isso. E passar esse sentimento, né? Atravessar a tela, sabe? Eu sentia isso. Que nossa, esse cara deve ser... Teve um comentário que eu fiquei muito contente, uma crítica do Adilei. O Adilei Queiroz, quando ele viu o filme em Tiradentes. Ele falou, ele é seu parente? Assim, porque o jeito que ele tá olhando, você se olha assim, então foi muito forte, a gente tava muito próximo. Parecia uma família mesmo ali, tava todo mundo em família. Eu queria fazer uma pergunta sobre vocês dois, mais pessoal sobre vocês. Dá pra perceber que vocês enxergam o cinema de um lugar diferente, né? O Inaudito mostra isso, como tá retratado ali uma sensibilidade muito especial, né? Uma escolha de planos, etc., bastante peculiar e interessante. E eu queria saber que outros projetos interessam a vocês desse lugar diferente e tão rico do qual vocês estão vendo o cinema. Que outros projetos interessam a vocês enquanto realizadores? Você diz de outros realizadores, né? Não, também. E a vocês, que outros projetos interessa gravar e filmar adiante? Agora a gente está num projeto que a gente voltou para a China. Com o nosso o produtor local chamou a gente para uma espécie de uma residência, assim, resumir aqui. O produtor local da filmagem com o Lani lá, a Amazônia. Conseguiu passagens e aí a gente foi, na verdade, porque o Negro Léo, que participa do filme maravilhosamente, e a Ava Rocha, para eles gravarem um disco na China e chamou a gente para documentar esse processo. A gente hackeou a situação para fazer um filme. O Negro Léo falou para mim, falou assim, porra, Greg... Vou fazer uma ficção, cara. Falei, vamos, Léo, loucura, vamos fazer. A gente foi, o Negro Léo, que é um artista que eu amo de paixão, que ele é uma das minhas maiores influências, assim, em tudo, não só na música. Ele começou a desenvolver o roteiro, porque ele escreve muito bem, ele tem uma capacidade de escrita, e a gente rodou na China, terminamos de rodar agora em São Paulo, Aquele que Viu o Abismo. Que é esse filme que é com o Negro Léo, a Ava Rocha, a Dani também tá como atriz. E é uma espécie de um filme noir, que a gente vai trabalhar muito a questão do som, como esses offs, quase como um processo de composição da Ava, Léo, Dani. E é um filme que está numa fronteira bem assim com a questão do pop também. A gente está trabalhando com umas referências do cinema americano noir muito, muito forte. E... sei lá, tentando achar uma forma de atuação, assim, uma atuação de corpo, alguma atuação com ritmo, solta, uma coisa que seja solta nesse sentido. Então agora a gente está montando esse filme, a gente começou a montar esse filme, que foi um milagre. Uma ficção científica, geopolítica e espiritual. Isso, exatamente. Tem potencial.
Onde a gente vai colocar essas questões mais ontológicas do mundo em constante mudança e apocalíptico que a gente está vivendo também. O Inaudito venceu Tiradentes, melhor filme pelo júri, né? Não, isso do Olhos Livres. Olhos Livres, perdão. Foi em 2018, 21ª edição foi 2018, certo? Tá chegando agora nos cinemas, né? Esse novo projeto de vocês já tem previsão de... Sim. Esse não vai demorar tanto tempo quanto o Inaudito. Vai demorar? Não vai demorar tanto tempo. Mas o Inaudito, se for pensar, não demorou tanto, porque a gente terminou de filmar em 2016 e lançou em 2017, em outubro, na Mostra de São Paulo. É 2015. Foi mais ou menos 1 ano e meio. Sim. E a gente lançou na Mostra de São Paulo. Aquilo que você comentou do show, do Lani, é porque, como a gente fez esse show pro Lani, a gente projetou essas imagens antes de estar montando o filme, né? Então, que deu aquela sensação de que dá esse tempo de espera mesmo pro lançamento. E aí, como ele foi lançado em 2017 na Mostra de São Paulo, e 2018 Tiradentes. 2018 foi o ano de festivais dele. Só mais uma perguntinha para evitar uma noção de apagamento. O Lani sofre de esquizofrenia há muito tempo, né? Desde jovem. Não sei se o quadro é esquizofrenia mesmo, se é uma demência também, já li algumas vezes, uma questão nesse sentido. Como que vocês lidaram com isso? Isso chegou a ser, um tema que vocês... Em algum momento vocês se aproximaram dele frontalmente, ou isso também, na verdade, não é tão assim? O Lani só... Infelizmente, as pessoas que não conseguem mais conviver com ele, assim, Olha... Nesse sentido, eu só fiquei pensando nisso. Eu acho que é importante a gente falar um pouco disso, porque é um artista que sofre de esquizofrenia, né? Então... na verdade, assim, essa questão da esquizofrenia com do Lani... na verdade, o filme o tempo inteiro tangenciando isso, né? A ideia de frequência e o que é essa esquizofrenia. Eu não quero aqui fazer a frase clichê, né? Quem é o esquizofrênico, quem não é, tal, mas isso é uma realidade mesmo e que pulsa o tempo todo. Eu, no meu caso, eu fiz faculdade de filosofia, eu sempre tive uma relação muito forte com a questão da esquizoanálise, o antiédipo, o Deleuze-Guattari. Sempre de repensar um pouco a esquizofrenia é uma coisa, a paranoia da sociedade... que pode levar o esquizofrênico a ter que... Aí sim, ele virar um processo paranoico, isso é muita dor, né? Então, o tempo todo a gente conversou sobre esquizofrenia, Lani. E é uma questão que me intriga, a gente sempre... Isso foi colocado de frente. Porque, em primeiro lugar, assim... Hoje, porque me interessa também agora um pouco uma coisa dele hoje. Porque, lógico, ele sofreu tudo que um esquizofrênico sofre no Brasil, né? Ele foi internado, internações totalmente absurdas, choques elétricos. Tratamentos inapropriados, né, muito antigos, que afetam o sistema nervoso, por exemplo, enfim. Mas ele, uma coisa que a Dani falou, lembra que você falou em Tiradentes, né? Que na verdade ele é muito saudável. É uma pessoa muito saudável num mundo muito, muito doente. Um amigo falou isso, eu achei que fazia total sentido. É uma pessoa de um espírito muito, muito saudável num mundo muito doente. E uma pessoa diferente. Esquizofrênico é um resumo de... Cada pessoa de um jeito. Tem vários tipos de esquizofrenia. Ele é um pouco autístico. Tem vários tipos de autismo. As pessoas são diferentes. Ele é neurodivergente. Entendeu? E o neurotípico fica querendo que todo mundo seja que nem o neurotípico. Entendeu? E acho que isso daí é só alguém diferente. Todo mundo é diferente. E o filme realmente trata isso de um jeito bem frontal, né? Ele fala sobre as vozes, fala sobre quando ele foi internado a primeira vez. Então, é realmente delicado, mas vocês conseguem tratar ele com muito respeito nesse ponto, né? Isso. Deixa ele falar sem tratar como se fosse uma coisa absurda. A gente falou da Mostra de Tiradentes, só registrar os vencedores desse ano, já que na semana passada a gente falou muito de Oscar e acabou comendo bola. O melhor longa do júri popular foi para Até o Fim, da Glenda Nicasio e do Ari Rosa. Terceiro longa na sequência aí dos realizadores baianos. E a Mostra Aurora foi para Canto dos Ossos, filme cearense, Jorge Polo e Petros de Bairros. E esse link que você colocou na nossa pauta aqui do Vertentes do Cinema, o crítico, cujo nome eu não lembro agora, detonou o filme, né? Detonou, mas é bom, né? Um bonequinho de pé e um te esculacha. O Abracine soltou os melhores filmes do ano de 2019, vale a referência aí para quem ainda quer correr atrás de alguns filmes que a gente tratou no ano passado. Bacurau foi escolhido como melhor longa na votação dos críticos.
O top 10 é completado por Democracia em Vertigem, Deslembro, Divino Amor, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, Inferninho, No Coração do Mundo, Los Silêncios, Temporada e A Vida Invisível. Tem também a lista de curtas, vencedor para 7 anos em maio, do Afonso Shoa, reconhecidíssimo aí nos festivais, que estreia no circuito mês que vem, em março. Filmaço. Filmão, já assistiram, né? Já assisti. Incrível, muito bonito. Querem falar um pouquinho aí pra quem não viu? Pra quem não viu? Cara, assim, é Vamos ver. uma aula de integridade, ao mesmo tempo de como lidar com o o outro, de alteridade. É super delicado, um filme delicadíssimo. Cada corte é um pensamento. O filme, cara, eu achei um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos, assim. Num outro sentido, não é o melhor, mas é um filme que ele alcança um lugar da nossa sensibilidade que é único e consegue dar a voz para quem não tem essa voz, um lugar de quem assiste também tem que recriar, entendeu? Junto, não é só... É muito incrível. Um pouco do que ele fez no Arábia também com o João Dumas, né? De certa forma. Né? Sim, também. Tanto é que também esse filme é a montagem do João, né? Eles estão sempre juntos, eles têm essa capacidade de... O todo do filme, né? O todo do filme, o filme caminha e ele te transforma, ele começa num... Tipo um trem, assim. Legal. Tem uma mostra de curadoria da Lígia Fagundes Telles rolando na Cinemateca a partir de 13 de fevereiro, é isso? Começou, né? Tá rolando nessa semana. Quem tá ouvindo na semana do hoje, programa, programa saindo em 13 de fevereiro, isso. Com Cantando na Chuva e Cidadão Kane lá na sala BNDES. A Lígia que foi presidente da Cinemateca, né? Tem uma história, por isso foi convidada também a fazer essa curadoria, que tem Deus e o Diabo na Terra do Sol, Bandido da Luz Vermelha, Ganga Bruta, tem filme gringo também, Apocalipse Now. Acossado passa na tela externa no sábado à noite. Entre outros. Boa ideia, né? Chamar a Lígia pra... Vou dizer uma coisa, viu? Desculpa aqui. Me informaram em algum momento que tinha uns militares se aproximando da Cinemateca. Sim, tem essa história. Esses caras são os canalhas, entendeu? A gente não pode deixar isso passar batido. Eles têm que ouvir essa história. Sim. Ali é a história do cinema brasileiro. É capaz de eles quererem apagar aquelas imagens porque eles querem mudar o passado. Isso é uma coisa que não dá mais pra aguentar, acordar com essa ideia de a gente normatizar essa história. E é maravilhosa mesmo, essa daqui a Lígia vai fazer essa mostra. Tem a história da mudança do logo, que não sei se tem a ver com essas pessoas que estão sendo alocadas lá dentro. Os pedidos estão parados, né, nos últimos meses, com justificativa de troca de pessoal, coisa e tal. Tem que ocupar a Cinemateca, entendeu? Não deixar na mão desses caras. E só aproveitando, já que foi também tema do nosso programa da semana passada... falamos do prêmio de melhor filme internacional no Oscar e do prêmio de documentário porque tinha uma concorrente brasileira. O que vocês assistiram? Parasita, Indústria Americana, qual que é... Enfim, um comentário geral aí dessa loucura do Parasita. No caso, foi o ano que eu mais assisti os filmes que estavam no Oscar, né? E eu assisti o Parasita e quando ele foi pro Oscar eu gostei mais ainda dele. Porque eu achei que era um filme pra ganhar o Oscar. Assim, quando eu assisti eu falei, pô, é mais que Cannes talvez, por estilo. É o que o Oscar tem que aprender a fazer, né? Então assisti o Parasita, assisti o Coringa, que eu pirei no Coringa. É bom. Joaquim Fênix representando a neurodiversidade. Pois é, né? Maravilhoso. Foi o melhor discurso, né? Você vê que o neurotípico não fala nada que preste no espaço que ele tem, um único. Neurodivergente ali falou alguma coisa Foge do padrão normal, que é considerado normal, né? Mas fez um belíssimo discurso, né? Eu não vi os documentários, só vi o da Democracia em Vertigem, que eu queria que ganhasse, evidentemente, por razões culturais e políticas, mais até do que o filme, algumas questões do filme. É evidente que era interessante. Mas já estava lá, era bom, né? 1917 é impressionante mesmo. Eu acho que é o filme acadêmico, é o filme da academia, né? Nesse sentido de execução, assim, é impressionante. Mas os outros dois, só para registrar, os outros dois brasileiros envolvidos na disputa também não levaram, né? O Fernando Meirelles com 2 papas para ator coadjuvante e a produção do Rodrigo Teixeira no Ad Astra, que concorria a efeitos. O Farol também, né? E o Farol também, desculpa, o Farol também é do Rodrigo Teixeira, concorria lá para fotografia, né? Fotografia. É verdade. E o fruto, essa grande notícia, né, da vitória do Parasita em melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, fruto da internacionalização aí também, né, do júri, do Oscar, que tem
mais brasileiros, mais asiáticos, mais africanos. Tem a Ana Mulher, Kleber Mendonça, entre outros, né? Uma boa notícia. 40 e poucos % das novas entradas de 2016 para cá são de fora dos Estados Unidos, o que, enfim, ajuda a bagunçar um pouquinho, né? Afinal, a votação para melhor filme é ranqueada, né? Então, mesmo quem colocou Parasita no segundo lugar, no terceiro lugar, no quarto lugar, ajudou o filme a ganhar. Mas tem que melhorar ainda, principalmente questões de gênero ali. Não, claro que tem. Não, vamos morrer. Mas ainda, tem que melhorar bastante. A gente não vai ver melhorar. Maravilhoso. Mas tem um ponto, vou polemizar, porque eu não consigo. Maravilhoso que ganhe Parasita, o tema, como é colocado, a coisa toda, mas assim, lembrando que o Oscar é um negócio totalmente americano e a Coreia do Sul é o ponto americano na Ásia, entendeu? É um ponto de poder. Então, assim, na luta geopolítica não tem nada de graça também. Sim, não é bem assim. Eu tenho sentimentos conflitantes. Quando, tipo, não foi... Quando ia pro Oscar, pô, legal, o Oscar, não, vamos lá. Aí quando foi foda-se o Oscar. Sabe aquela coisa assim? Eu não gosto desse prêmio. Trazendo pra uma coisa bem mundana e quase superficial, é bom que mais pessoas vão ter acesso a um filme internacional, né? Claro. Parasita estava em 140 e poucas salas no Brasil, no final de semana tá aumentando para 240 e poucas nessa quinta-feira. Então, maravilhoso. Se serve de democratização de novas histórias, pelo menos vai ter uma galera aí. E tinha uma coisa incrível também quando eles ganharam o prêmio, que parecia uma cena do próprio filme, né? Pareceu que eles estavam invadindo o Oscar como se fosse a casa. Eles estavam morando embaixo do palco. Uma metalinguagem. Foram subindo. Eu achei lindo. Não, foi lindo, maravilhoso, né? Deixa eu só fazer uma última. Diga. Não, porque beleza, né? No quesito documentário levou só americano, né? Até o de curta documentário, enfim. Mas o indústria americana, porra, eu curti. Gostei. E o discurso no final. Tem a galera aqui, ó. Tem a galera aqui que eu tô falando Brasil, reclamando, não, porque esses comunistas, não sei o quê. Aí, subiu lá e fez. Duvido que a Petra não ia fazer esse discurso aquela. Trabalhadores do mundo univos, né? Mas é isso. Gente, inaudito em 8 cidades do Brasil. Vejam. A partir desse dia 13. Aqui em São Paulo. A partir dessa quinta-feira, não é isso? Exatamente. Amanhã é um dia bem especial, porque é o lançamento no Cinesesc e terminando a sessão vai ter um bate-papo comigo, com a Dani e com mediação do Thiago Mendonça. Opa. Vai ser bem legal. Então... Isso no dia 13, então pra você que tá ouvindo dia 13, dá pra pegar. Isso, dia 13. Dá pra pegar. Mais conhecido como hoje, pra quem tá ouvindo na quinta-feira. Exatamente. Maravilha, muito obrigado pela presença de vocês. Pô, obrigado a vocês demais aqui o programa, parabéns. Foi um prazer bater um papo. E viva a música brasileira, viva a Lani Gordon. Vou subir um Lani Gordon. Sobe, que a gente pira nessa época dele. Ele não tá no filme, a gente ama. Valeu, Pedro. Valeu, galera. Boa noite aí, ó. Vão assistir o Lani Gordon, que o cara toca demais. Valeu, Murilo. Valeu. E quem gostou também, vale a pena assistir o Sotaque Elétrico, que a gente falou um tempo atrás, acho que quase 2 anos atrás. Tá nos serviços de locação também. aí. E é muito bom, muito interessante. Também é uma viagem musical. Tem a ver. Para desespero do Guia da Folha, o filme não estreia no Iguatemi JK. Infelizmente, não dá para você pedir comida na cadeira do Cinesesc. A melhor sala de São Paulo. Dá pra assistir do bar, né? Muito melhor. Que no Cinesesc não dá pra você pedir. Fazer assim, com dá pra você ir até lá e pedir. Você não tá ligado como é que estão as coisas. Tem um empregado. Você não tá o ligado. Sesc tem água grátis. Então é isso, não precisa Cara, essa tem sala é água lá. maravilhosa. Pra acompanhar Valeu. o whiskinho, né? Falou.